E aí, Dev, beleza? Mais um tutorial aqui do canal. Hoje eu queria trazer para vocês aí a construção de uma API REST simples utilizando o Node.js Express como servidor HTTP, tá? Então assim, antes de mais nada eu queria começar aqui dando uma breve introdução para vocês do que é REST, tá? Então o REST é um padrão utilizado para a gente poder construir APIs, né, para poder fazer troca de informações entre cliente e servidor utilizando o protocolo HTTP, tá? Alguns pontos importantes do REST é que a gente utiliza um conjunto de URLs, né, para poder definir recursos no servidor, né, recursos que serão acessados, né, e também a gente usa os verbos HTTP para poder fazer as operações, os tipos de operações dentro do nosso servidor, né. Então aqui, só para dar um exemplo para vocês, então imagine que eu tenho uma API de notícias, né, então vamos imaginar que eu estou fazendo uma requisição do tipo GET, né, no meu site.com.br/API/notícias, tá? Então, nesse caso, eu estou utilizando o verbo get, que é quando eu quero consultar informações do meu servidor. Então, nesse caso, eu vou retornar a lista de notícias disponíveis lá no meu servidor, tá? Então, eu utilizo o verbo get sempre que eu quiser consultar informações do meu servidor. Seguindo em frente, eu tenho o post, que é justamente quando eu quero fazer a criação de uma nova notícia no meu servidor, né? E aí a gente está utilizando aqui dados no formato JSON, né, que é um padrão para poder representar objetos basicamente no formato string, né, e a gente poder trafegar esses dados entre as requisições, tanto no envio quanto no recebimento também, tá? Então você pode ver aqui que eu estou enviando para o meu servidor um objeto JSON, né, que tem a representação aqui de um título e de um texto, tá? Só para fazer uma analogia, imagine que você está fazendo uma requisição, você está entrando no site do Google, então você abriu o navegador e digitou lá, por exemplo, www.google.com.br. Nesse caso, você está fazendo um GET, né? Então você está ali consultando a página do Google, né? Você está trazendo ela para o seu navegador, né? Que ele vai montar aquela telinha de busca para você poder fazer alguma busca, né? Quando você preenche o formulário, preenche ali o que você quer pesquisar, por exemplo, APIs REST utilizando Node.js. E dá um Enter, você está fazendo um post para o servidor, então você está criando um recurso do servidor e você está pedindo para ele, falar assim, eu quero fazer uma busca assim, assim, assado. Então, fazendo uma analogia, basicamente analogia com o browser, basicamente é o que você está fazendo nessas duas operações, né? Get e post, né? Então, uma delas você está consultando a informação e na outra você está criando uma informação. É óbvio que ele sempre, tanto o get quanto o post, você sempre tem a informação de volta, né? Então, sempre volta um body da sua requisição, mas é só para você poder, dentro de uma URL, você poder representar qual que é a operação que você está fazendo dentro do seu servidor, tá? Bom, seguindo em frente aqui, a gente tem o put, né, que basicamente é quando eu quero fazer uma edição, né, de algum recurso no meu servidor. Então, nesse caso aqui, eu estou editando a notícia com ID 1, né, dizendo aqui que o título é esse título aqui e o texto é esse texto aqui, né? Então, eu estou utilizando aqui parâmetro pela URL, né? Então, aqui notícias barra o meu ID, né? Qual que é o ID ali, né? Qual que é a identificação da notícia que eu quero fazer ali a modificação e mandando as informações que eu quero fazer a modificação, tá? Eu tenho aqui também o verbo delete, que ele é autoexplicativo, então basicamente aqui eu estou fazendo uma exclusão da notícia com ID 1 no meu servidor, tá? Uma coisa muito importante é que quando a gente trabalha com APIs REST, a gente procura sempre utilizar os status code de HTTP, né? E obviamente que eu não estou colocando todos eles aqui, só estou mostrando os principais, né? Então eu vou deixar os links aí na descrição se você quiser consultar mais informações, tanto sobre os verbos quanto também sobre a lista de status code, né? Mas eu vou citar aqui para vocês os principais. Então eu tenho primeiro ali o 200, que é uma requisição com sucesso, tá? Eu tenho 201, que é justamente uma requisição com sucesso, mas é quando eu criei algum recurso no servidor. Então, nesse caso, imagine que eu mandei uma requisição de post lá para a notícia e ele me devolveu uma resposta dizendo que foi criado com sucesso. Então, geralmente a gente usa 201. Você não precisa usar o 201, você pode usar o 200, mas é uma convenção que a gente usa, né, para poder diferenciar ali
do que é um sucesso, do que é um created, né? Vamos dizer assim. Você tem também o 404, tá? Que é justamente quando uma rota não foi encontrada no servidor, ou um objeto não foi encontrado. Você tem um bad request para você tratar, por exemplo, ali requisições mal formatadas ou campos que não foram preenchidos, tá? Você tem o 500, que basicamente é internal server error. Então imagine que você está fazendo uma operação no seu banco de dados e por algum motivo o seu banco de dados está fora, tá? Então, nesse caso, o que acontece? Você vai devolver um erro 500 ali, né? Que é justamente para poder dizer ali que deu algum problema, né? Que aquela requisição falhou e que teve algum problema ali do lado do servidor, tá? Só para fazer para você ter aí em mente, pensa assim, ó. O 400 é tudo que é erro do lado do cliente e o 500 é tudo que é erro do lado do servidor. Né? Então, basicamente é isso, essa diferença dos dois, tá? E por último, não menos importante, a gente tem o 204, tá? Que é basicamente um sucesso, mas nesse caso você não teve nenhum body no resultado da requisição, tá? Então, nesse caso, você vai retornar um sucesso, mas nesse caso não teve nenhum body na requisição, tá? Então, beleza. Bom, eu tô com o meu Visual Studio aqui aberto, deixa eu fechar esse cara aqui. Então a gente vai começar o tutorial agora, né? Então chega de falação e vamos para o código. Então vamos começar aqui fazendo um init do meu projeto, tá? E eu vou adicionar aqui o Express. Beleza, show. Eu vou começar criando aqui uma pasta src para a gente poder colocar o código-fonte do nosso projeto. E vou adicionar aqui um server.js. Então, deixa eu mudar aqui para a gente poder usar um módulo type module, para a gente poder utilizar a sintaxe de import-export. Então, eu vou dar um import aqui do express from express. Vou criar a minha aplicação utilizando o método construtor do express. E vou dar um listen na porta 3333. Eu vou colocar um callback aqui só para dizer que o nosso servidor ele foi executado. Console.log server iniciado na porta 3333. Cara, deixa eu só adicionar um editor aqui, porque ele tá com 4 tabs, mas eu não quero. Deixa eu colocar aqui. Se você quiser saber depois o que é esse plugin aqui, deixa nos comentários aí que a gente faz um vídeo só sobre isso, tá? Então deixa eu voltar aqui. Ele já tá com 2, tá? Beleza, show. Beleza, então vamos testar aqui o nosso servidor. Então deixa eu rodar um node aqui. Então, ó, tá rodando aqui na porta 3333. Vamos fazer o seguinte. Pra gente ter certeza que isso tá funcionando, deixa eu colocar aqui um script de dev pra gente poder ter o watch, né, do node ali para não ficar restartando o servidor. Então watch src/server.js. Vamos dar um yarn dev aqui. Beleza. Então aí com isso eu não preciso ficar restartando o meu servidor, parando e restartando. Então beleza, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar uma rota. Vou chamar essa rota aqui de index, só para a gente ver primeiramente aí um hello world básico, tá? Então vou dar um res, deixa eu receber aqui. O que acontece? Vamos dar um passo para trás aqui. Eu estou falando no meu app, então eu vou mapear aqui uma nova rota, né, na minha raiz, né? E aqui é onde eu vou dizer para ele qual que é a função que eu vou executar quando essa rota for executada, né? Então ele der match nessa rota. Então, basicamente, aqui na minha rota barra, aqui eu vou ter o handler da minha requisição, aonde eu recebo aqui, na verdade, é o contrário, né? Deixa eu só não dar o nome das variáveis. Então, aqui eu vou receber o meu request, que é o primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro é o meu response, tá? Então, aqui, basicamente, eu só vou mandar de volta um texto dizendo Hello API. Hello REST API. Oh, meu Deus. Beleza, então aqui ele já restartou o servidor, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir um browser aqui, eu vou mostrar para vocês essa requisição rodando. Então, ó,
Deixa eu arrastar para cá para vocês poderem ver. Né? Então aqui a gente tem ali a minha API sendo executada aqui. Ó. Então tem aqui o localhost na 3333 e automaticamente ele já dá um hello aqui. Né? Então vamos seguir em frente aqui com a criação da nossa API. Primeira coisa, vamos criar a nossa lista de notícias. Né? Então eu vou ter aqui a rota API/notícias. Eu vou receber aqui o meu REC e o meu RES, né, como handler da minha requisição. E aqui eu vou fazer a leitura de todas as notícias do meu banco de dados. Tá? Nesse tutorial, como eu quero ser mais simples e objetivo, com foco mais na construção da API REST, eu vou utilizar aqui, basicamente, simular um banco de dados aqui em memória. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui chamado database apenas para simular as operações CRUD do meu banco de dados. Tá? Então eu vou criar aqui uma variável chamada notícias, apenas para representar a minha lista de notícias. Tá? E eu vou exportar aqui alguns métodos assíncronos, que na verdade não precisaria ser assíncronos, apenas para poder simular, como eu falei, o meu banco de dados. Então aqui eu simplesmente vou retornar minha lista de notícias. Tá? Que basicamente é esse array vazio aqui. Tá? Então aqui, na hora que eu executar essa rota aqui na minha API, basicamente o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou importar aqui o meu database, né, as operações do meu database, justamente para eu poder usar as informações de lá de dentro. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui na verdade, né? Eu vou consultar as informações utilizando o método findAll que eu criei lá dentro. Tá? Então ele está aqui. Beleza. Então tem esse método aqui, findAll, que está retornando todas as notícias. Então vamos pensar isso aqui como basicamente aí um select, que ele vai fazer um select numa tabela de banco de dados e vai retornar todos os registros para mim. Tá? Nesse caso eu estou usando o async, o await, então tem que colocar aqui, marcar esse método como async, né, que ele é assíncrono. Então, dado isso, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui meu tráfego das minhas informações utilizando JSON, né, que é representação ali de um objeto como string. Né, então é um padrão que a gente usa bastante aí na construção de API REST. Então aqui eu vou retornar basicamente um JSON, né, com a lista de todas as minhas notícias. Tá? Beleza, vamos fazer um teste desse nosso primeiro endpoint. Bom, eu vou trazer aqui para vocês o Insomnia. Deixa eu só dar uma organizada nisso aqui. Vou deixar ele aqui para vocês poderem ver. Isso, tá, beleza. Deixa eu só diminuir um pouquinho isso aqui. Beleza, então eu estou usando aqui o Insomnia, que basicamente é um aplicativo, né, que me auxilia aí para poder fazer testes de requisições web, né, principalmente ali para poder testar APIs RESTful, tá? Então, eu vou criar aqui uma nova requisição. Se caso você tiver interesse aí em aprender mais sobre o Insomnia, deixa aí nos comentários e a gente pode fazer um vídeo detalhando melhor, tá? Bom, vamos começar aqui criando uma nova requisição HTTP, tá? Então eu vou chamar aqui a minha URL http://localhost 3333, né, no /API/notícias, que é justamente essa rota que eu acabei de criar aqui. Tá? Então vamos só nomear esse cara aqui para get, não, consultar notícias, né, só para ficar isso aqui legalzinho. Vamos dar um send aqui. Ó, então o que acontece aqui? Eu mandei a requisição lá para o meu servidor, ele me retornou um status code 200, né, então deu sucesso aqui, né, e me retornou um array vazio. Né? Então assim, nesse caso eu não tenho nenhuma notícia dentro do meu banco de dados, né? Então tá vazio, tá? Vamos seguir em frente aqui e criar o nosso método de inclusão, né, dessa API. Né? Então eu vou criar uma nova função aqui chamada de create. Então eu vou passar aqui a notícia. Na verdade estou misturando inglês com português, mas isso aqui é o de menos. Então eu vou chegar a notícias.push. Então eu vou incluir uma nova notícia e eu vou retornar essa notícia. Só que tem um ponto importante aqui que assim, eu preciso dar um ID para essa notícia. Por quê? Porque geralmente em banco de dados a gente pode usar estratégias de deixar o banco de dados utilizar um autoincremente da vida, né, para poder ter uma sequência ali de autoincremento numérica para poder
atribuir os nossos IDs, né? Nesse caso, como eu não estou utilizando esse approach, eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aqui de dentro de crypto do Node.js, de dentro do Node.js, que ele tem um método utilitário que a gente consegue atribuir um número de ID aleatório, né? Uma string que representa um ID aleatório. Então eu vou utilizar crypto.random.id, que basicamente ele vai me retornar uma stringona aí, né? Com um ID único, vamos dizer assim, para poder representar esse ID. E aí posteriormente eu vou incluir isso aqui dentro da minha lista, né? Beleza. Então, vamos criar agora a nossa rota, tá? Então eu vou criar aqui o post. Então da mesma forma que eu tenho o get, eu também tenho o post, né? Então aqui no caso eu quero criar uma nova notícia no meu servidor. Então eu vou criar aqui o notícias. Vou falar que esse método de callback ele é async. Oh meu Deus. E aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso receber essas informações do meu cliente, né? Então, assim, nesse caso, o cliente vai estar enviando quais informações que ele quer que sejam incluídas no meu servidor. Então, assim, essas informações, quando a gente está utilizando o post, elas são enviadas através do body da requisição, tá? Então, de dentro do meu request, eu consigo extrair informações do meu body, tá? Como é que eu faço isso? Então, basicamente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou... de dentro do meu body, desestruturar as informações, né? Então aqui eu vou receber o título da minha notícia e aqui eu vou receber o texto, né? Beleza. Com isso, eu consigo fazer uma inclusão de uma nova notícia. Então eu consigo notícia. Então eu vou dar um await aqui no meu database.create. E aqui eu vou passar o título. Isso aqui tem que ser um objeto, né? Então eu estou criando como se fosse um objeto. Vou passar isso aqui para cá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um status code 201, lembra lá dos status code, e vou mandar um JSON aqui, que eu quero mandar somente o ID da notícia que foi criada. Beleza. Vamos voltar lá para o nosso Insomnia, e a gente vai ver esse request, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu duplicar isso aqui, que vai ser mais fácil. Então, eu vou chamar isso aqui de criar notícia. Então a gente vai trocar isso aqui para post, né? Lembra que nesse caso eu estou mandando um post. E aqui, ó, no meu body, eu vou mandar um objeto do tipo JSON, tá? E aqui eu vou construir esse objeto. Então eu sei que esse objeto ele tem um título, né? Então aqui, notícia 1. E esse objeto, essa notícia também tem um texto, né? Que são... Opa! E aqui eu vou colocar o texto da notícia 1, por exemplo. Beleza, eu vou enviar essa informação lá para o meu servidor, né? E ele, né, se tudo der certo, ele vai me retornar o ID da notícia que foi criada. Então vamos testar. Opa, deu um erro aqui, vamos ver. Beleza, vamos lá. Pessoal, eu esqueci de um detalhe importante, que eu preciso dizer para o Express, aqui para o meu servidor, que ele vai usar JSON, né? Então eu preciso adicionar um mirror aqui dentro dele, que é justamente para ele fazer parse do meu body e poder trabalhar com requisições na hora que eu estou recebendo essas informações no servidor, tá? Então, aqui no meu app.use eu vou registrar um novo mirror, né, de dentro do Express, dizendo para ele usar JSON. Então, com isso... quando ele receber o JSON, ele vai fazer o parse dessas informações e vai deixar disponível essas informações de dentro do meu... e tem um typo aqui. E essas informações de dentro ali do meu body, tá? Então, por isso que deu esse errinho aqui. Vamos voltar aqui e vamos testar novamente. Então, ó, testando novamente, você viu que o objeto ele foi criado, retornou o ID aqui com sucesso. Ele foi criado, né? Então, retornei aqui o status code 201. E para a gente ter certeza, vamos voltar lá no nosso método de get, né, e vamos consultar isso aqui novamente. Ó, pode ver que a nossa notícia ela já está aqui. Vamos criar uma nova? Vamos chamar isso aqui notícia 2. Vamos colocar isso aqui notícia 2. Então, ó, criou. Vamos consultar aqui. Executar. Ó, notícia 2. Show de bola. Bom, vamos partir agora para a edição dessa notícia, né? Então... Vamos voltar lá no database para
primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso método de update. Então aqui eu vou receber o ID e a notícia, que eu quero fazer o update. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu pensar. Tá, primeira coisa, então eu vou verificar se a notícia existe. Tá? Então esse é um ponto importante. Vamos de dentro do meu notícias, vamos procurar se existe o index com o ID que eu estou recebendo aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um find aqui, procurando o índice, tá? Dentro da minha notícia, né? Perguntando se existe uma notícia cujo ID seja o mesmo ID que eu estou passando aqui como parâmetro. Esse método, ele retorna o -1 se caso a notícia não for encontrada, tá? Então, utilizando aqui a estratégia de early return, eu vou fazer o seguinte. Então, if o index for igual a -1, eu vou dar um return false, ou seja, não existe essa notícia, tá? Caso contrário, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso remover esse cara e adicionar um novo. Então, deixa eu trocar isso aqui para let para eu poder reatribuir. Então eu vou falar o seguinte, que o meu notícias, ele é igual a notícias.filter. Então eu vou filtrar, né? Então eu vou filtrar aqui a notícia cujo ID seja diferente de ID, ou seja, todas as notícias diferentes de ID. Então eu vou adicionar isso aqui dentro de um novo array e vou adicionar a notícia que está vindo como parâmetro aqui. O que eu estou fazendo aqui na real? Basicamente eu estou adicionando, e deixa eu desestruturar isso aqui. Então assim, basicamente eu estou filtrando onde todas as notícias diferentes, pegando todas que não tenham esse ID, colocando dentro de um novo array e adicionando a notícia aqui novamente, né? Então eu estou reatribuindo aqui o array, né? Então, se tudo der certo, se a lógica estiver correta, vamos começar a criar aqui o nosso método de put, tá? Então, aqui da mesma forma que eu tenho get post, eu também tenho put. Então, eu vou criar aqui notícias barra... Aqui tem um ponto interessante. Eu estou utilizando essa anotação aqui de 2 pontos ID, que basicamente é para eu poder atribuir variáveis na URL. Então, quando eu coloco 2 pontos ID, eu estou dizendo que eu vou ter um parâmetro chamado ID, que ele pode ser variável, né? Então, eu estou recebendo uma variável ali no meu URL, tá? Então, aqui eu vou dizer que eu tenho meu callback, rec-res, né? Novamente. Beleza, bacana. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o ID da minha requisição. Como é que eu consigo pegar isso? Eu pego de dentro de rec.params. Então, eu pego esse objeto dentro do rec.pares. Se aqui esse nome fosse teste, eu teria esse mesmo nome teste aqui. Então, é muito importante que o nome que você dê aqui é o mesmo nome que você desestrutura aqui. Tá? Então, só vamos voltar aqui para ID para ser autoexplicativo. Tá? E aí, eu também preciso pegar os dados que eu quero editar. Então, o título e o texto. Tá? Da onde? Do body. Que aqui eu estou recebendo o body como requisição. Beleza? Então aqui eu vou dar um const result, eu vou falar await.database.update, vou passar o ID e vou passar aqui a minha nova notícia, que basicamente é o título e o texto, tá? Só que como eu vou passar uma nova notícia, eu preciso reatribuir esse ID aqui. Preciso reatribuir esse ID. Então esse notícia.id, ele é igual ao ID. Preciso reatribuir, porque como eu estou removendo, eu tenho que reatribuir. Beleza. Show. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma verificação dizendo se not result, ou seja, se essa notícia ela não for encontrada, eu quero retornar para o meu cliente um erro de 404. Tá? Então eu vou dar um res.status dizendo 404. 404. Oh, meu Deus. Ponto .json. E aqui eu vou mandar um error dizendo, sei lá, notícia não encontrada, uma coisa assim, tá? Então, ou seja, se esse método ele retorna false, que quer dizer o quê? Eu não encontrei essa notícia no meu array, automaticamente ele vai retornar aqui um 404, beleza? Caso contrário, eu vou fazer um await na verdade eu vou pegar a própria notícia, vou dar um await do database.update, passando o ID,
passando aqui. Na verdade, aqui eu tenho que passar o meu. Bom, na verdade, eu já estou fazendo isso aqui, né? Por que eu estou fazendo isso aqui de novo? Foi mal, eu vou viajando aqui. Bom, beleza. Se caso o result der certo, deixa eu só ver se eu estou retornando a notícia aqui. Não estou retornando a notícia, então deixa eu dar um retorno na notícia. Pessoal, quem faz ao vivo também comete erros. Beleza. Então aqui, se caso der tudo certo, eu vou dar um res.json mandando o result aqui. O result não ficou bom, né? Na verdade, vou trocar esse nome aqui para notícia. Faz mais sentido. Boa, beleza. Então, eu já tenho aqui o meu método de edição criado e vamos fazer o teste aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar esse cara aqui. Então, vamos dar um duplicate, vamos chamar isso aqui de editar. E o nome está errado, mas beleza, isso é o de menos. Vamos trocar isso aqui para put. Tá? Primeiro, um ponto importante é o seguinte, se eu consultar aqui novamente, tá vazio. Por que tá vazio? Porque eu estou simulando ali o meu banco de dados em memória. Toda vez que o servidor restartar, a memória vai para o espaço, né? Então, automaticamente, os registros eles somem, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte, para eu poder editar, deixa eu criar uma notícia. Né? Eu vou pegar esse ID aqui. Eu vou no meu editar, então aqui eu preciso passar o ID, né? Lembra, então /notícias/ID. E eu vou passar aqui o que eu quero editar. Então a notícia aqui vai ser notícia editada e aqui vai ser o texto editado. Beleza, se tudo der certo eu vou enviar e ele vai retornar aqui a notícia editada. Então, só para a gente ter certeza, vamos voltar aqui no meu consultar. Bom, a notícia está editada com sucesso. Né? Então vamos criar uma outra aqui. Né? Então vamos voltar aqui no consultar e deve ter 2 notícias aqui cadastradas. Né? Beleza, então vamos para o nosso último método aqui, que é um método de exclusão. Então a gente vai fazer aqui o app.delete, né, que é autoexplicativo. Então eu tenho aqui o meu async e o reqres, que é o meu callback, é o meu handler que vai tratar essa requisição. Então, da mesma forma, na verdade aqui eu tenho que colocar a URL, né? Se não colocar a URL não vai dar certo. Então, notícias/id. Então assim, eu vou receber uma requisição do tipo delete para esse ID aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que, mais uma vez, pegar o parâmetro do meu request.params e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um await database.remove. Na verdade, eu não criei o método, né? Vamos voltar lá e vamos criar. Vamos criar um método aqui de remove, né, onde eu vou receber o ID. Como é que eu vou resolver isso aqui? Tá. Simplesmente eu vou reatribuir as notícias filtrando por uma notícia que tenha todos os IDs diferentes do ID que está vindo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou filtrando esse array, pegando todas as notícias que não tenham esse ID. Então, automaticamente, ele vai criar um novo array filtrado sem aquele item na coleção. Tá? E aqui, simplesmente, eu preciso retornar nada. Então, eu vou dar um database.remove. Eu vou falar aqui que vou remover a notícia de ID tal. Nesse caso, eu vou dar um res.status204, tá? Lembra do status code? Ou seja, não tem body, e eu vou dar um .send aqui só para finalizar a minha requisição. Né? Então, nesse caso, eu não quero retornar nada para o meu cliente, tá? Então, se eu voltar aqui, deixa eu mais uma vez duplicar esse cara aqui. Vamos dar um remover, notícia. Vamos trocar isso aqui para delete, eu não tenho body e eu preciso, né, como mais uma vez o meu servidor foi reiniciado, matou todas as minhas notícias. Então aqui eu estou criando novamente, tá? Então só para a gente verificar que está lá, está aqui. E vamos tentar resolver ou remover, se caso dê tudo certo e ele não me trollar, isso aqui vai remover a notícia. Então deu 204, não tem conteúdo e automaticamente aqui eu não posso ter nenhum registro mais. Então vamos criar um aqui novamente. Então vou criar esse cara aqui. Então beleza. Então vamos editar esse cara aqui.
ter certeza que está tudo funcionando, beleza? Vamos consultar. Então, tem a notícia aqui, que ela foi editada, e vamos remover. E nesse caso aqui, ele removeu e automaticamente eu não posso ter nenhum registro mais no meu banco de dados, né? Então assim, pessoal, eu acho que por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Me deixa aí nos comentários se você já está trabalhando com APIs REST. Tá? Me fala aí também se você quer ver um conteúdo para a gente criar uma API REST aqui utilizando um banco de dados. E aí a gente pode focar aqui na criação de uma API, até organizando melhor essa estrutura do projeto, né? Separando ali de repente num padrão MVC, separando os controllers, as rotas, né? E tudo mais. Eu vou deixar alguns links aí na na descrição, se caso você tiver interesse em ler um pouco mais aí sobre os verbos HTTP e também outros status code, tá? Também vou deixar o link para o repositório aqui do código-fonte no GitHub, então se caso você tiver alguma dúvida, quiser consultar, quiser baixar para testar. E também o link da comunidade no Discord. Então, se caso você tiver alguma dúvida também, quiser trocar uma ideia, só colar lá e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!